Lucas capítulo 15, versículo 4 ao versículo 7, é a parábola da ovelha perdida. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Senhor, pela bênção da vida, o privilégio de sermos, ó Deus, ovelhas do teu pasto. Te agradecemos também, ó Deus, pela bênção de estarmos aqui reunidos no teu santo templo, adorando ao Senhor e cantando louvores e meditando na tua bendita palavra. Abençoa-nos, ó Deus, que nós possamos ter, ó Deus, agora sabedoria que vem do Senhor, capacidade de assimilação para a compreensão da tua palavra. Senhor, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. E nós estaremos pensando sobre o assunto Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Nós ouvimos aí parte do Salmo 100. Agora, há pouco, ouvimos aí que ele inicia dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Mas no versículo 3, a palavra de Deus diz que foi o Senhor que nos separou como ovelha dele. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então essa ideologia, essa figura de Deus ser nosso pastor, ela é antiga, já desde a época do salmista. Ela atravessa séculos e mais séculos e até milênios, trazendo para nossas mentes essa ilustração que nós somos o rebanho. E naquela época estava falando a respeito de Israel. Israel como sendo o rebanho de Deus, o rebanho que ele pastoreia através do seu amor, da sua graça e da sua bondade. Nós vamos ver essa figura ligada a alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, Moisés, quando ele foge do Egito e vai para Midian, ele foi exercer o quê? O pastorado. Ele foi trabalhar para Jetro, seu sogro, e ele vai ser o quê? Pastor de ovelhas. E quando Deus fala com ele, ele está lá na região do Sinai e ele estava pastoreando as ovelhas quando ele tem aquela manifestação abençoada do poder de Deus, quando ele olha para aquela sarça e vê ali fogo, mas a sarça não se consumia. E aquilo despertou a atenção dele e ele vai até aquela sarça. Quando ele se aproxima, ele ouve a voz de Deus dizendo, não se aproxime sem tirar as alparcas dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, a terra aqui é santa, porque a presença de Deus santifica. Então, a presença de Deus nas nossas vidas santifica nossas vidas, santifica o nosso lar. A presença de Deus na igreja santifica a igreja. E nós aprendemos então essa bendita lição. E Moisés estava fazendo o quê? Pastoreando. E Deus o chama então para ser o pastor
também do seu povo. Ele é conhecido também como grande legislador, porque foi através dele que Deus deu os mandamentos a Israel, também conhecido como a Constituição da nação israelita, da nação judaica. Outro personagem da Bíblia que também era pastor, todos nós conhecemos a história do rei Davi. Quando Samuel vai ungí-lo como rei de Israel, Davi estava pastoreando lá na região de Belém. E nós vemos então Deus chamando ele também para ser o segundo rei em Israel. Primeiro Saul, depois o rei Davi, e ele é ungido para trabalhar então com o povo de Deus, administrar o povo de Deus, né? Como governante, como rei. E nesta parábola, Jesus usou esta parábola para nos fazer entender a importância que nós temos para Deus como ovelhas suas. Porque Deus se preocupa com a coletividade, mas Deus se preocupa também e muito com a nossa individualidade. Comigo e com você. Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e venham à salvação. É isso que nós lemos lá em 1 Timóteo 2,4. Que Deus não deseja que ninguém se perca, né? Mas Ele deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. E Pedro diz que Ele deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então, nós temos aí uma compreensão do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade em nos alcançar. E Jesus usou como ilustração dessa verdade esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Então ele procura, com um objetivo. O Senhor Deus tem um objetivo, Ele tem um propósito para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. E esse propósito Ele põe em prática e Ele vem, e nós vemos através da história que, achando a ovelha, Ele põe sobre seus ombros. Então nós temos aqui lições preciosas, não pelo valor da ovelha, mas pelo amor que ele tem pela ovelha, pelo amor, pela afetividade que ele dispensa. É comum os pastores cuidarem na região oriental de rebanhos. Diz ainda os estudiosos de hoje que é comum na região pastores ali estarem cuidando das suas ovelhas, dos seus rebanhos. E há pastores que chamam as ovelhas pelo nome. E rebanhos com mais de 100 ovelhas. E ele trabalha ali e ele cuida daquelas ovelhas, e algumas ou a maioria, quando ele fica muito tempo naquela função, são ovelhas que ele viu nascer. E elas crescem e reproduzem, e ele está vendo aquele rebanho se desenvolvendo. Então é uma convivência que ele aprende a amar, porque cuida desde o primeiro dia de vida, da existência. Encontrar a ovelha é um motivo de grande alegria, diz o texto. É um motivo de satisfação, de alegria, ponto de compartilhar com os amigos. Chegou ao ponto de chamar os vizinhos, os amigos, e eles disse o quê? Então a parábola diz: e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Nós aprendemos que é um motivo de satisfação para Deus
quando nós somos encontrados e deixemos que Ele cuide de nós. Porque muitas pessoas têm sido alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, mas têm rejeitado. Então é importante nós observarmos que o texto exatamente não fala, não traz esse aspecto à nossa compreensão, mas muitas pessoas têm rejeitado o pastoreio de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm rejeitado os cuidados de Jesus Cristo. Mas nós devemos estar orando por essas pessoas. Às vezes são familiares nossos, são amigos nossos. E nós falamos de Jesus e de Deus como nosso pastor, né? Deus na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, cuidando da nossa existência, das nossas vidas. E as pessoas rejeitam, as pessoas não querem. Às vezes preferem ficar no sofrimento, na angústia, na aflição, nas aflições que o pecado causa à nossa existência, e não desfrutarem do pastoreio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e também do Espírito Santo, nosso Consolador. Importante destacar que o pastor, ele não questiona o porquê da ovelha ter se desviado. Na história ele não questiona. Ele encontra a ovelha, ele não reclama do caminho que ele percorreu, porque nós temos uma tendência, né? Nós somos reclamões, né? Nós temos esse hábito de reclamar. Os irmãos já observaram isso. Nós reclamamos na vida social do tempo, da alimentação, do custo de vida, do salário baixo, do frio, do calor, da chuva, né? Então, nós reclamamos. E quando temos que fazer algo em prol de alguém ou por alguém, nós temos o hábito também de murmurar, reclamar. E esquecemos que isso afronta Deus. Foi por murmuração que Israel foi punido. Por murmuração, o povo de Israel sofreu e ficaram 40 anos no deserto, né? Vagando pelo deserto até chegar à terra prometida. Mas o pastor, ele é exemplo de amor, de afetividade. Ele não reclama, não murmura, mas ao contrário, ele se alegra. Ele também não puniu a ovelha, mas ele simplesmente tomou em seus braços e, pondo em seus ombros, ele leva para o aprisco. O Senhor Jesus é o bom pastor. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Ele é onisciente. Ele conhece a nossa trajetória. Ele sabe das nossas tristezas, das nossas decepções. E Ele sabe também dos nossos pecados, das nossas faltas. Ele conhece. Eu acho isso maravilhoso. Porque as pessoas conhecem aquilo que nós transparecemos, aquilo que nós damos a conhecer da nossa existência. E as pessoas nos classificam pelo que elas veem em nós e pelo que elas ouvem de nós, elas classificam a nossa reputação. Aquela pessoa é uma boa pessoa. Aquela pessoa, ela é uma pessoa ótima, excelente, enfim, ela faz a classificação da nossa personalidade. Mas Deus, Ele conhece além da reputação. Porque nós podemos, para termos uma boa consideração no meio onde vivemos, às vezes entre a família, parentes e também na igreja e no trabalho, na vida social, nós procuramos nos portar de tal maneira que as pessoas sintam prazer em estar junto conosco. Mas só Deus conhece o que vai lá dentro de nós. Só Deus conhece o nosso interior.
Então, as pessoas conhecem a nossa reputação, mas Deus conhece o nosso caráter. E conversando com um irmão um dia desses, depois que eu dei essa palavra na pregação, ele falou para mim, esses dias o senhor, pastor, falou essa verdade. Então, é uma verdade que Deus conhece o nosso interior. E Jesus Cristo, como nosso pastor, Ele conhece o interior de cada um de nós. Mas Ele não lança em rosto. Quando nós pedimos a Ele perdão dos nossos pecados, Ele com afetividade, com amor, com carinho, Ele sabe que o pecado nos machuca. Ele sabe que o pecado tira a nossa paz. Ele sabe que as nossas faltas nos traz um pesar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habitando em nós, Ele vai mostrar onde nós erramos. E aí nós não ficamos bem. E a comunhão com Deus não está bem. E aí nós pedimos perdão. E o Senhor, então, nos perdoa. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. E Ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não importa as condições que nós nos encontramos. O importante é que Ele nos acolhe. O importante é que Ele nos toma nos seus braços. Essa é uma meditação que traz para o nosso coração, e os nossos corações, o coração da igreja, traz uma palavra de consolação. Traz uma palavra também de cuidado para nós termos a sabedoria que vem de Deus para cada um de nós, de não nos ausentarmos do rebanho. Por quê? Porque o pecado, o ativismo dos dias atuais, as nossas ocupações e preocupações, elas tendem a desviar a nossa atenção das coisas maravilhosas de Deus. E nós ficamos assim tão limitados que nós acabamos por trocar o espiritual pelo material. Nós trocamos com facilidade. E Deus está como pastor cuidando de nós. E de repente Deus pode proporcionar um momento até de algumas dificuldades para que nós possamos nos lembrar que somos ovelhas do Senhor. Certa vez eu visitei um irmão e ele estava no hospital, e aí quando eu cheguei lá visitando aquele irmão, ele disse assim, pastor, Deus fez com que eu parasse um pouco e eu estou aqui. Estou aqui porque agora eu entendi que Deus está dizendo, dá uma parada, você está muito acelerado. Quando Deus, Ele conhece, Ele sabe, então Ele está dizendo, você tem muito tempo para tudo e menos tempo para se dedicar ao reino. E Ele disse, esse momento que eu estou passando aqui, esses dias que eu estou aqui, está servindo para minha reflexão, para mim fazer uma avaliação da minha vida diante do meu pastor. E Jesus também tinha como objetivo, quando ele contou essa parábola, ensinar os escribas e os fariseus, porque eles se julgavam impecáveis, eles possuíam uma autojustiça, uma autossantidade. E no versículo de número 7, diz assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Uma lição profunda que nós aprendemos aqui, irmãos, que a Bíblia não diz que há alegria no céu quando uma pessoa é curada de uma enfermidade qualquer. Porque nós vivemos dias onde muitas tradições e denominações e religiões valorizam muito, acima do espiritual, o material, o físico.
Mas aqui não diz que Deus se alegra, que há alegria nos céus por uma pessoa que foi curada de uma determinada enfermidade, seja ela qual for. Mas há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então nós temos que crer nessa bênção da cura, porque a palavra de Deus nos ensina, Deus é o Deus que cura, é o Deus que protege, é o Deus que perdoa, é o Deus que lava-nos de todo pecado, é o Deus que nos liberta das correntes malignas. Mas, acima de tudo, a mensagem de Jesus Cristo, quando ele começou seu ministério lá na Galiléia, foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então ele espera, ele aguarda o nosso arrependimento. E o versículo termina dizendo que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus estava fazendo aqui uma ilustração da condição espiritual dos líderes da sua época, os escribas e os fariseus e os sacerdotes ali do judaísmo. Quando Jesus foi à casa de Mateus, Mateus era um moço que trabalhava na coletoria, na alfândega, e Jesus disse: segue-me. E ele deixou tudo e seguiu Jesus, e ainda ofereceu lá na casa dele um banquete para Jesus e os seus seguidores, os apóstolos, seus discípulos. E os fariseus e os escribas ficavam de fora a criticar Jesus, porque ele estava entre pecadores. E aí Jesus disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então nós aprendemos com clareza essas lições maravilhosas. O objetivo do Senhor é salvar cada pessoa da destruição do pecado. Não basta ter religião. Não basta, eu sempre falo isso. Não basta ter religião. Precisamos ter espiritualidade e comunhão com o nosso Deus. A religião sempre é praticada na base de rituais e cerimoniais. Mas nós precisamos ter intimidade com Deus através da leitura, através da oração, através da meditação, do louvor e da glorificação do nome do Senhor, que é, por excelência, o nosso pastor. Como disse o salmista, o Senhor é o meu pastor, e eu não preciso de mais nada, e nada me faltará. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém?